exercendo o ministério ao qual nos foi confiado. Louvar a Deus por tudo isso, isso é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Louvar a Deus pela vida de todo o ministério. Pastor, a família, todos os pastores, todos os obreiros, todos aqueles que labutam, elaboram na obra do Senhor. Meu respeito, meu carinho, Deus abençoe a todos vocês. De uma maneira geral, a toda a igreja que se reúne aqui nesta noite. Deus seja louvado. E a minha oração continue sendo que as mãos do Senhor permaneçam estendidas sobre a vida de vocês. E o nome do Senhor seja glorificado. Vamos para aquilo que o Senhor nos trouxe aqui para fazer. Vamos para a palavra de Deus. Livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 9. Livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 9. Glória a Deus. Pode folhear a palavra de Deus, irmãos, eu aguardo. Mas é bom praticarmos a busca dos livros, dos capítulos. Isso é bom. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Se todos acharam, digam amém. Vamos ler a partir do versículo de número 32. É uma palavra que a gente ainda está trabalhando com ela, amadurecendo no nosso coração a mensagem de Deus. Capítulo 9, versículo 32, em diante, que diz a palavra de Deus. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem, chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te, faz a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzindo se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando, ela morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorca fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-a sair a todas, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo morto, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E isso foi notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão, curtidor. Quantos podem glorificar a Deus por esta palavra? Amém. Pode tomar o seu assento. Vamos louvar a Deus. Irmãos,
Eu trabalhava com esta palavra e hoje, já no final da tarde, depois que retornei para casa, comecei a, uma vez mais, meditar e a buscar de Deus alguns segredos que Ele revela através da sua palavra. E o Espírito do Senhor avivou a minha alma com esta palavra. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa palavra subordinada ao seguinte tema: Jesus vai levantar alguém, para que esse alguém levante outros, e o nome do Senhor seja glorificado. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, é um texto extremamente conhecido por toda a igreja que se reúne aqui nessa noite. É bem verdade que o capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, ele é muito trabalhado, pregado, ensinado, porque ele vai nos fazer conhecer a conversão de Saulo de Tarso. É bem verdade que a maioria das vezes que trabalhamos aqui, nós somos levados a falar do capítulo do chamamento, da conversão, da mudança, da escolha de um homem que, na verdade, depois ficou conhecido e até por nós como um dos maiores apóstolos do Novo Testamento, pai da teologia sistemática, escritor de vários livros que compõem o cânon sagrado, escritor da obra que foi lida hoje como o texto inicial do culto que estamos ofertando a Deus, a carta de Paulo aos Romanos, conhecido pelos teólogos modernos como uma das cartas de mais difícil grau de interpretação. O que me chama a atenção é que quando meditamos no capítulo de número 9, nós vamos encontrar nele muitos aprendizados. É bem verdade que o capítulo 9 nos remete então a entender que a escolha de Deus é diferente da escolha do homem, quando nos faz a conhecer a conversão de Saulo. Ele tinha cartas em suas mãos, e essa carta era como se fosse um passaporte que o dava direito de prender e levar todos aqueles que professavam a fé em Jesus. Mas quando olhamos a história de Paulo, ou de Saulo, nós iremos entender que o Senhor, Ele tem os seus meios de trabalhar. Não é a mensagem, mas o pano de fundo introdutório. Que esse homem, depois de perseguir a igreja então ela vai se dissipar para algumas partes, para que se cumprisse a palavra do Senhor, quando se diz que uns foram para a Judeia, outros Jerusalém, outros Samaria e outros confins da terra. Mediante a perseguição que se levantou, os discípulos então, eles se dissiparam para algumas localidades. E é bem verdade que agora a palavra se faz cumprir, porque uns estão na Judeia, outros fugiram para Samaria, os apóstolos ficaram em Jerusalém, mas Jesus precisava de alguém para os confins da terra. Para os confins da terra, ele levanta Saulo aqui. E o que me chama a atenção é que esse homem vai começar a desbravar as terras, os lugares, e vai fazer notório e conhecido a palavra do Senhor. Porque Deus tem os seus elementos surpresas. E eu quero, na introdução dessa mensagem, abrir um parênteses aqui, porque desceu agora e eu vou entregar. Você é o elemento surpresa que Deus conta para essa última hora da igreja na terra. Glória a Deus. Voltando para o texto aqui, o que me chama a atenção é que o texto está nos fazendo conhecer a história de um grande homem. Mas quando a gente começa a meditar no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos,
você percebe que esse texto é interrompido. Ele é interrompido de uma forma até meio que abrupta, porque o texto mostra ele, apresenta ele do encontro que Jesus tem com ele na estrada a caminho de Damasco. A gente vê o Senhor levantando um homem chamado Ananias para se colocar as coisas no seu devido lugar. E o que me chama a atenção é que Ananias aqui era pouco conhecido, mas o Senhor também levanta aqueles anônimos para grandes obras. Glória a Deus. E esse homem aqui é levantado para uma grande obra, ele assim o faz. E essa obra era impor as mãos e orar. Muitos enxergam uma grande obra, o microfone na mão, a foto no cartaz, mas o Senhor ainda procura aqueles que ainda possam impor as mãos e orar. E, oh glória a Deus, e aquilo que era escuro voltar a ser concreto, e o nome do Senhor ser glorificado. Aleluia. A história é interrompida, e eu me perguntei ao Senhor, no meu particular com Deus, porque Ele interrompe a história de grandes homens. Logo na hora da introdução, quando Paulo é colocado nos anais da história, ele tem os seus capítulos interrompidos, e eu perguntei ao Senhor, Senhor, o Senhor interrompe histórias? E a resposta do Senhor foi, eu interrompo a história de homens, para que se dê então prioridade, para que a obra do Senhor seja concreta na terra. A história desse homem vai ser interrompida, porque agora vai entrar nos anais da história a vida de 3 homens. Pedro volta para a história no exercício do seu ministério, porque ele estava pregando e fazendo a obra do Senhor, mas por algum momento ele também foi colocado aparentemente de lado, mas o Senhor não descarta ninguém, e é por isso que ele volta, para mostrar que a obra que estava em suas mãos era uma obra grande e perfeita. Ele volta a fazer aquilo para a qual ele foi chamado, quando o Senhor olhou para ele e falou, Pedro, tu me amas? E ele disse, amo, Senhor. Então o Senhor falou para ele, então apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Ele estava correndo de canto em canto, de lugar em lugar, apacentando as ovelhas, não dele, mas do Senhor, para fazer o nome do Senhor conhecido na terra. Eu venho na noite desse dia trazer uma mensagem para o teu coração, ainda que você não seja colocado como em evidência, o nome dele é que tem que se evidenciar. Ele vai levantar você para abençoar alguém, para que esse alguém possa abençoar um outro alguém, para que a obra do Senhor se propague na terra, e o nome dele seja glorificado. Não se preocupe com nome, nem com cartaz, e nem com outra coisa humana. Se preocupe em ter o olho sobre a sua cabeça, para que o nome dele seja glorificado. Aleluia. Eu gosto, aleluia, de pregar assim. Sabe por quê, irmãos? Porque eu vejo, aleluia, no rosto daqueles a qual ouvem o desejo de fazer, a vontade de lidar, a vontade de se entregar. Mas sabe o que me chama a atenção? É que o óleo precisa estar derramado sobre a cabeça, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Hoje tem muito microfone na mão, mas pouco óleo na cabeça. Hoje tem muita roupa bonita, mas pouco óleo na cabeça. Hoje tem muito carro importado, mas pouco óleo na cabeça. Hoje tem muita coisa da terra, mas pouca coisa do céu. Aleluia. Na noite desse dia eu trago uma palavra de Deus para o teu coração. Se preocupe com o óleo que cai sobre a sua cabeça e deixa ele escorrer. Aleluia. Sobre a barba de Arão. Aleluia. É a comunhão de Deus, é a palavra de Deus que está aqui na noite desse dia, que vai confrontar a minha alma e a sua alma. Ele vai cortar a história de Saulo, aleluia, para voltar com Pedro na história, para mostrar que não há, aleluia, prioridade humana no reino de Deus. A prioridade é o reino, a prioridade é o reino, a prioridade é o reino, a prioridade é o reino. Se necessário for, ele interrompe a história de grandes na terra, para fazer notória a palavra de Deus, aleluia, neste lugar. Na noite desse dia a palavra é, aleluia, se preocupe com o óleo, se preocupe com a unção, se preocupe com o óleo, se preocupe com a unção, se preocupe com o óleo, se preocupe com
a unção, aleluia, Pedro volta para a história, e quando ele volta para a história, ele volta fazendo a obra de Deus, ele volta pregando o evangelho, aleluia, e revisitando todos aqueles quanto ele tinha, aleluia, um dia passado. O que me chama a atenção é que, estudando a história, você vai aprender que aqueles que estavam aqui neste lugar, aleluia, eram aqueles que tinham fugido da perseguição que se levantou em Jerusalém, mas agora eles estão, aleluia, aleluia, numa cidade chamada Jope e também chamada Lida. E o que me chama a atenção é que, quando você estuda a história, você vai aprender que esses aqui, eles estavam como, aleluia, aqueles que estavam se sentindo desprezados ali, não tinha mais visitação de ninguém, desde os dias da perseguição, aleluia, eles se colocaram ali, mas não pararam de fazer a obra de Deus, e quando se pareceram esquecidos, aleluia, rejeitados ou colocados para trás, o Senhor corta a história de Paulo, levanta Pedro de novo, e faz Pedro visitar aqueles que foram fiéis no início, aleluia, da caminhada. Eu tenho que te dizer uma coisa na noite desse dia: se é que você se sente, aleluia, mesmo que desprezado, esquecido, colocado de lá, na noite desse dia, Deus levanta Pedro, aleluia, para dizer para você que você é importante na terra, e o nome do Senhor é glorificado. Receba a visitação do céu, aleluia, no seu coração, para aquecer a sua alma, para te fazer ver, aleluia, a glória de Deus uma vez mais, e entender que Deus, ele não desiste, meu Deus do céu, Deus, ele não desiste daqueles que são pequenos, para que o nome dele seja grande neste lugar. Receba a visitação de Deus, e saia daqui entendendo o seu valor no reino de Deus, aleluia. Pedro, ele entra na história, e o que me chama a atenção é que o texto começa a dizer, e agora vamos entrar no texto que fizemos menção. O texto começa a dizer, e eu gosto disso, porque ele diz: e aconteceu o quê? Aconteceu quando aqueles estavam pensando que estavam esquecidos e sido colocados de lado, então o Senhor levantou Pedro, aleluia. Vai acontecer no dia que você se achar, aleluia, mesmo que esquecido, desprezado, aleluia, triste, desamparado, o Senhor sempre vai colocar uma palavra nova dizendo: e aconteceu que ele levanta um para te dar um abraço, e aconteceu que ele levanta um que vai dar uma palavra, aleluia, sobre a sua vida, e aconteceu que ele levanta um para visitar você, e aconteceu que ele levanta um para, através de uma oração, o Espírito do meu Deus do céu, aí aconteceu, vai acontecer coisas extraordinárias de Deus na sua vida, se você levanta sua mão e glorifica ao Senhor, que aqui se faz presente. E aconteceu que, passando Pedro, aleluia, por toda parte, ele não escolheu apenas a classe alta daquelas pessoas, ele não escolheu aqueles apenas, aleluia, não, ele vai passar por toda parte. E o que me chama a atenção é que o texto diz: e aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também os santos que habitavam em Lida, aleluia. Olha o que o texto vai dizer, aleluia, achou-se ali certo homem, estava com santos, mas também, aleluia, o texto não diz que ele fazia parte deles, e quando a gente estuda a história, a gente vai aprender que a vida deste homem, ou o nome deste homem, nunca antes aqui foi mencionado. Ele estava no lugar certo, e na hora certa, aleluia, na hora que o Senhor levanta Pedro para fazer uma visitação. E o que me chama a atenção é que o texto diz: e aconteceu, aleluia, e achou-se ali certo homem chamado Enéas. E eu quero que você frise nesse versículo 33 que diz: e achou ali certo homem, e achou ali certo homem, e achou ali certo homem. E o texto diz: e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, a qual era paralítico. O nome Enéas significa seja louvado, ou então glorioso. Era um homem glorioso no seu tempo, era um homem que possivelmente fez coisas extraordinárias, aleluia, quando ele tinha sua plena saúde. Mas sabe o que me chama a atenção? É que a enfermidade também bate na porta, aleluia, daquele glorioso, daquele homem que é grande, daquele que exerceu, aleluia, algo extraordinário no seu tempo. A enfermidade chegou sobre a vida desse homem chamado Enéas, e aquele homem que era glorioso, parece que ele perdeu sua glória aqui. O texto vai nos mostrar um homem acamado, um homem que, quando você estuda sobre a história dele, você vai aprender que a Bíblia menciona 8 anos de paralisia, porque a enfermidade já estava no seu momento mais crônico. Era um momento tão, aleluia, complicado da enfermidade desse homem, que só restava dentro do ser desse homem,
aguardar a morte chegar dentro em cima de uma cama. O que me chama atenção é que quando você começa a caminhar sobre esse texto, aleluia, me abre aqui um parênteses, por quê? Porque essa cama, ela representa como se fosse uma prisão que colocou alguém que era glorioso dentro da sua época, paralisar os seus feitos e paralisar as suas obras. Mas sabe o que me chama atenção? É que quando tem um homem acamado, paralisado, aleluia, ali, esperando a morte chegar, tem um Pedro indo ao seu encontro para dar uma palavra de Deus a respeito dele e colocar aquele homem de pé. Na noite desse dia, eu tenho que te dizer que se alguma coisa paralisou a sua vida, se alguma coisa está querendo paralisar a sua história, se há algum impedimento sobre a sua vida, todo impedimento seja retirado agora e o nome do Senhor seja glorificado. Não é uma cama que vai prender você, não é, aleluia, uma enfermidade que vai prender você, aleluia, não é nada, aleluia, que vai prender você. Você está debaixo de uma autoridade de Deus. Se é para a alegria da igreja e a glória do nome do Senhor, nenhuma enfermidade vai, aleluia, te prender neste lugar. Você vai sair daí da mesma forma que Enéas saiu. Mas sabe o que me chama a atenção? É que quando Pedro chega, ele chega trazendo uma palavra de autoridade, ele chega trazendo uma palavra que muda a vida. Hoje em dia, irmãos, nós estamos precisando, aleluia, de pessoas que tenham palavra, que possa mudar a história de alguém. Aleluia, Pedro tinha uma palavra em sua boca e uma palavra de autoridade, e ele diz para este homem aqui, aleluia, e disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá, aleluia. E quando eu li essa palavra, o meu coração encheu de alegria, porque o texto não está dizendo Jesus Cristo te dará, Jesus Cristo vai te dar, Jesus Cristo pode fazer. Ele está usando a autoridade da palavra para dizer para aquele homem algo que ele já tinha visto Jesus fazer. Ele, aleluia, disse para aquele homem: Enéas, aleluia, fica, aleluia, Jesus Cristo te dá saúde. E quando eu olho te dá, eu fico pensando que o Senhor, ele é um Senhor de coisas extraordinárias, e pode ser até coisas imediatas. Se o seu milagre, aleluia, precisa dele hoje, aleluia, e ele encontrar fidelidade no teu coração e alegria na tua alma, ele pode romper a barreira do natural, aleluia, e fazer algo sobrenatural, e você glorificar o nome dele na terra. O texto diz, aleluia, que Pedro olha para ele e diz: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta, faz a tua cama. E logo ele se levantou. Pedro não pegou na mão dele. Pedro não colocou a mão sobre ele. Pedro falou para ele: Enéas, tem 8 anos que uma cama te aprisiona. Aleluia. Mas hoje, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta e faz a tua cama. E logo, ele se levantou. Aleluia. E logo ele se levantou. Para um milagre desse tamanho, irmão, o glória está muito pouco. Não é para mim não, é para ele. Então pode glorificar com vontade aí, tá? Aleluia. Era uma palavra de autoridade dada por um homem de Deus, aleluia, que está voltando e revisitando as igrejas, aleluia. Aqueles que foram perseguidos estão ali debaixo de grande perseguição. Quando ele entra naquele lugar, ele vê um homem junto com os santos e fala: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta e faz a tua cama. Eu tenho uma palavra para dar para alguém aqui nessa noite. Não fique esperando o homem não, irmão. Abra o teu coração. Se você precisa do milagre, vai atrás dele, bata, aleluia, na despensa de Deus. A despensa de Deus é cheia e nunca esvazia. Aleluia, a despensa de Deus é cheia e nunca esvazia. Mas há, aleluia, necessidade de você fazer valer a sua fé. O que me chama a atenção é que a fé... O que é a fé? O que é a fé? Se fosse natural... Mas é sobrenatural, precisa de um esforço maior, precisa de uma entrega maior, precisa crer, aleluia, para buscar entender que, aleluia, essas coisas, é coisas que acontecem no sobrenatural de Deus, aleluia. Eu já vi algumas coisas nessa minha curta caminhada, aleluia, e eu pude entender, irmão, que Deus ele faz do jeito que quer. Eu não sei se já contei, se não contei, conto de novo, se já contei, conto outra vez, aleluia, vai edificar a fé de alguém. Eu uma vez fui numa igreja pequena, bem pequena,
pequenininha, irmão, muito pequenininha. E uma cantora cheia de Deus, pastor Rafael, estava cantando e louvando ao Senhor. Eu era novo na fé ainda. E ali na frente, como se fosse no primeiro banco, tinha uma criança pequena, bem pequenininha, talvez na faixa de uns 6, 7 anos de idade, talvez, não lembro. Aleluia. Mas ela tinha um olho bem certinho. E outro que olhava lá no canto, ela tinha problema de visão. E aquela cantora, pastor Jonas, estava cantando, aleluia, louvando ao Senhor. E ela, cheia de autoridade, ela desceu e foi até aquela menina e falou para aquela menina: filha, você crê que Jesus pode curar o seu olhinho hoje? E aquela menininha balançava a cabeça: creio, creio. E ela falou assim: olho, em nome de Jesus, volta para o seu lugar agora. E a Jaque beliscava eu e cutucava e olhava para a menininha, e o olho da menininha começou a fazer assim, ó, e voltar para o lugar. Aquele olho que era torto, Jesus curou na hora. Sabe por quê? Porque ele encontrou fé no coração de uma criança. Por que é que ele não encontrou? Se ele encontrar fé no teu coração, não há barreira humana e achar que possa impedir o trabalhar de Deus na terra. Ela falou: filha, você crê que Jesus pode curar o seu olhinho agora? E ela: eu creio, eu creio, eu creio. E a cantora cantando falou: olho, volta para o seu lugar agora. Aleluia. Eu fiquei abismado, pastor, novo na fé. Aleluia, ainda não tinha conhecimento de nada. Aleluia, não tinha. E quando eu vi o olhinho da menina voltar para o lugar, me deu uma vontade de chorar, eu não sabia o que fazer. Mas eu glorifiquei a Deus e eu entendi que o que ele precisa é encontrar no coração daquele que busca a fé necessária. Vamos caminhar, irmão, vamos caminhar. Aleluia. Eu pedi para vocês guardar no coração de vocês o versículo 33 que diz: e achou-se ali um certo homem. Olha só o contraponto do texto. Quando Pedro ele entra, aleluia, neste lugar, ele vai encontrar ali um certo homem. Mas o texto vai, aleluia, continuar com a sua narrativa. E o que me chama a atenção é o versículo 36 que diz: e havia em Jope uma discípula. Se Enéas é colocado na história, e achou-se ali um certo homem, quando ele entra ali em Jope, o texto vai dizer: e achou-se ali uma discípula. Está entendendo a diferença de um e de outro? Um é achou-se ali um homem, poderia ser um homem qualquer, um homem que tinha nome de grande na terra, mas talvez fosse pequeno demais na obra de Deus. Mas quando ele olha para aquela mulher, o texto vai entrar com ela na história dizendo assim, aleluia, e havia em Jope uma discípula, aleluia, chamada Tabita. E sabe o que eu aprendi, irmãos? Que discípulo tem escola, discípulo teve que sentar para aprender, discípulo teve que sentar aos pés de alguém, discípulo teve que ser discipulado e não torcer o bigode quando chega o dia de puxar a orelha. Discípulo precisou, aleluia, passar pela escola do discipulado. O discípulo precisou aprender, o discípulo precisou, aleluia, se preparar, aleluia. E quando ela entra na história, o texto diz, aleluia, que havia ali em Jope uma discípula chamada Tabita. O nome Dorcas ou o nome Tabita no original, aleluia, tanto no grego quanto no hebraico quer dizer, aleluia, gazela. E quando eu estudava o texto, a primeira coisa que eu me perguntei foi: por que uma mulher tem um nome de um animal chamado gazela? E o Espírito do Senhor avivou a minha alma. Olha lá o livro de Cantares de Salomão, aonde a igreja é apresentada, aleluia, como se fosse, ou em comparativo, a um animal chamado gazela. O animal gazela era muito conhecido, aleluia, pela sua beleza e pelo seu meigo olhar. E quando eu comecei a pesquisar, eu entendi que todas as vezes que Salomão tratava a Sulamita como uma gazela, ele estava querendo colocar ela num lugar aonde sempre ela deveria estar. E comparando, aleluia, o livro de Cantares de Salomão como o relacionamento do Senhor Jesus e a sua igreja, é onde o Senhor sempre quis que nós estivéssemos, aleluia, um lugar aonde todos possam olhar para nós e ver que nós somos meigos, aleluia, que nós somos belos. Eu não digo de beleza física, irmãos, eu digo de beleza espiritual, porque tem gente que tem paletó e gravata, mas não tem amor dentro do coração. Se precisar passar por cima de alguém para ocupar certa posição, ele passa assim. Mas aqui não, a igreja é colocada no cenário da história como uma gazela, um animal
natural, aleluia, que tinha um olho ou um olhar meigo e representava uma beleza extrema. E quando eu olhava para tudo isso aqui, o texto vai dizer, e o meu coração aprendeu, aleluia, que esta mulher, ela estava cheia de boas obras e de esmolas que ela fazia. Olhando para os nossos dias, pastor Rafael, esmola parece alguma coisa comum e alguma coisa qualquer, mas dentro da cultura judaica a esmola é algo, aleluia, de muito valor. É bem verdade que você vai ver que é uma prática comum dos judeus, praticar o ato de esmola, aleluia, de dar esmolas para alguém. Não é como nós que passamos e damos alguma coisa e achamos que praticamos esmola. E quando eu olhei o texto diz que ela era cheia, aleluia, ela não era vazia, ela era cheia, aleluia, cheia de esmolas e de boas obras que ela fazia. A diferença de esmolas e de boas obras é que boas obras, aleluia, é eu passar ali e ver alguém com frio, aleluia, eu pegar no meu carro, se eu tiver uma blusa reserva, e dar uma blusa para alguém se esquentar. Mas a esmola é diferente. Eu passo ali, tem alguém com frio, e eu só tenho uma blusa que é a minha, eu pego a minha blusa, tiro e dou para aquele ali se esquentar. É a diferença de esmola e de boas obras. Mas ela tinha tanto um quanto o outro. Era uma mulher que exercia o ministério da piedade, algo que está, aleluia, fazendo muita falta na igreja da última hora. A igreja da última hora precisa de pessoas que pratiquem as obras, aleluia, que Dorcas praticava, aleluia, mas não para aparecer na foto, mas não para pegar o terno e dar para alguém, tirar um selfie e colocar na rede social dizendo, ei, hoje eu fiz uma boa obra por alguém. Não, a minha Bíblia diz que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Para desse negócio de tirar foto orando, para com esse negócio, para desse negócio de tirar foto e colocar, aleluia, querendo se promover para algum lugar. Faça a boa obra e a esmola e deixa que o céu te vê, deixa que o céu te vê, deixa que o céu te vê, deixa que o céu te vê. E quando o céu te vê, ele trabalha ao seu favor. Na noite desse dia, eu tenho mais uma palavra para deixar aqui nesse altar. Deixe, aleluia, as coisas da terra, a promoção da terra, o espetáculo da terra, aleluia, comece a ficar, aleluia, mais perto do céu, fazendo aquilo que agrada a Deus, e não aquilo, aleluia, que agrada aos homens. Muitas das vezes agrada o homem, mas agrada a Deus. E quando agrada a Deus e desagrada o homem, você vai lá e tira o agrado de Deus quando você procede da maneira que eu falei. O Senhor não quer, irmãos, aleluia, que você fique, aleluia, se mostrando por alguma coisa que você fez. Ele quer que você faça e deixe Ele ver, aleluia. Lembra de Jó? O texto bíblico vai aplicar Jó na história dizendo que havia na terra de Uz um homem chamado Jó, aleluia, ele era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Você não via Jó andando na rua dizendo, eu sou íntegro, tira um selfie comigo para você ver a minha integridade. Não, você não vai ver Jó aparecendo, aleluia, nos anais da história, aleluia, ele sendo reto, temente a Deus e se desviando do mal e querendo se promover para alguém. Não, você não vai ver. Mas quando você vê, não é o homem que fala de Jó, quem fala de Jó é o próprio Deus. O próprio Deus diz assim, e havia em Uz, ali na terra de Uz, um homem chamado Jó, ele era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. O que me chama a atenção é que quando Satanás se apresenta a Deus, aleluia, querendo acusar Deus e acusar Jó, acusa Deus, dizendo que Jó só fazia o que fazia porque Deus o prosperava, e acusar a Jó, dizendo que Jó só fazia porque Deus dava condição para ele fazer. O que me chama a atenção é que primeiro o texto vai dizer tudo quanto ele era, para depois dizer aquilo que ele tinha. Mais importante para Deus não é aquilo que você tem, é aquilo que você é. Aquilo que você tem, guarda para você, foi Deus que te deu, glória a Deus por isso, aleluia, o nome do Senhor é glorificado. Mas aquilo que você é diferente, é a essência, é a essência. Deixa eu voltar para Dorcas, aleluia, aleluia. Havia em Jope uma certa discípula, aliás, em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzindo diz Dorca. Essa estava cheia de boas obras e esmola que fazia, aleluia. Quando você vê a história dela entrando, aleluia, na vida desta mulher, você percebe que era uma mulher cheia de esmola e de boas obras. Mas quando o texto começa a dizer a respeito dela, parece que você quer ouvir um pouco mais, parece que você está querendo que o texto te fale um pouco mais, parece que você está querendo que o
texto te apresente um pouco mais, mas quando o texto diz que ela era cheia de boas obras, aleluia, de esmola, o texto diz, e aconteceu, aleluia, e aconteceu naqueles dias que enfermando ela, morreu. E eu perguntei, Senhor, aleluia, a hora que esta mulher se fez notória, o texto diz que ela enfermou e que ela morreu. Aí o Espírito do Senhor avivou a minha alma, e o que me chama a atenção é que, quando eu olhava para tudo isto aqui, o Espírito Santo falava para mim assim: ei, o seu último estado, aleluia, ele não resume a sua história, o seu último estado não resume a sua história, o seu último estado não resume a sua história. Deus, ele pode entrar no meio da sua, meu Deus do céu, ele pode entrar no meio desse estado, desse estágio aí, aleluia, e não tirar, e tirar o ponto final, e colocar uma vírgula, e fazer, aleluia, uma nova história, uma história diferente. O seu estado atual não resume a sua história, aleluia. Ela, aleluia, aconteceu que naqueles dias, enfermando, ela morreu, e ela foi lavada e depositaram no quarto alto. Quando você olha o texto dizendo que lavaram ela, você vai precisar recorrer à cultura judaica uma vez mais, porque aqui a gente dá banho, aleluia, mas lá é diferente. Lá eles lavam. A diferença de dar banho e de lavar, aleluia, parece a mesma coisa, mas não. Dar banho você faz a higiene e está tudo certo, mas lavar não. Lavar eles cuidam, eles vão lavando, aleluia, com cuidado, aleluia, e ali eles cantam salmos, eles agradecem a Deus, aleluia. As carpideiras choram, e as coisas acontecem na cultura judaica de uma maneira diferente do que acontece na nossa cultura, mas o texto diz que depois de tendo lavado ela, depositaram ela no quarto alto. Aí, pastor Rafael, meu coração encheu de alegria, porque eu voltei no livro dos reis, quando aquele homem de Deus passava, e aquela mulher falava: lá vai um santo homem de Deus, e ela constrói para ele um quarto, aleluia, alto, aleluia, em cima da sua casa. E quando eu olhava a história, o Espírito do Senhor avivou a minha alma, dizendo: ei, o quarto alto é o quarto da comunhão, porque não é normal ninguém, aleluia, morto ser colocado no quarto alto. Quarto alto significa lugar de intimidade com Deus. O que me chama a atenção é que colocaram um morto num lugar de intimidade com Deus, e eu fiquei me perguntando: Senhor, o que tem a ver tudo isso aqui, aleluia, porque colocaram ela no quarto alto? E sabe o que me chamou a atenção? É porque o quarto alto é o quarto da esperança, é o quarto da comunhão, é o quarto daquele que busca Deus, é, aleluia. Ela estava lá, aleluia, porque acreditaram que Deus podia mudar a história da vida dela. E o texto vai dizer assim: e como Lida era perto, aleluia, de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse para vir ter com eles. E levantando-se, Pedro foi com eles, e quando chegou, o levaram para o quarto alto. Meu Deus do céu, aleluia, Pedro podia ter ficado na tradição da sala, porque era uma tradição você chegar, aleluia, você lavar as mãos e lavar os pés, e você ser recepcionado na sala. Mas sabe o que me chama a atenção? Que a urgência do quarto quebrou o protocolo da sala. Na última hora, irmãos, a urgência do quarto vai quebrar o protocolo da sala, aleluia, porque, aleluia, tem uma pessoa que está morta lá em cima, e precisa ser reavivada de novo, aleluia. A urgência do quarto vai quebrar o protocolo da sala. Pedro chegou, pela tradição comum, lavava-se, se confraternizava, comia, e depois fazia o que tinha que fazer. Mas quando ele chegou, ele quebrou a tradição. Não quero saber de tradição, não. Não quero saber desse negócio de panela, não. Não quero saber desse negócio de homem aqui, não. A urgência está no quarto de cima. O dia que a gente entender que a tradição da sala está impedindo a urgência do milagre acontecer no quarto de cima, a tradição da sala vai ser quebrada. Você vai subir as escadas, vai chegar até onde se necessita ser urgente, e vai fazer aquilo que te compete. Deus não te levantou para a tradição da sala, Deus te levantou para a urgência do quarto. Deus não te levantou para a tradição da sala, Ele te levantou para a urgência do quarto. A urgência do quarto quebrou a tradição da sala. Vamos lá. Alguns minutos a gente termina.
E levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, o levaram para o quarto alto. E todas as viúvas, meu Deus do céu, o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestido que Dorcas fizera quando estava com elas. Deixa eu te falar uma coisa aqui, irmãos. Quando ela estava viva, ela utilizou duas coisas. Uma agulha pequena e um novelo de lã. E com uma agulha pequena e um novelo de lã, ela cobriu a nudez de muitas pessoas. Agora ela está morta lá. Mas aquelas que um dia ela assistiu, usando duas coisas, o que ela tinha e o que ela era. Porque se ela tinha agulha e lã, ela era cheia de boas obras. Morreu. Isso é um recado para a igreja da última hora, que despreza quem morreu, pastor Rafael. Quando estava tudo bem, estamos juntos. Mas caiu. Morreu. Vocês estão entendendo? Morreu aqui. Agora está morto lá. Mas botaram no quarto de cima. Porque tinha obras, tinha história. Não largaram o morto em qualquer lugar. Meu Deus. Agora as viúvas rodeavam a Pedro, pastor, e mostrava para Pedro as túnicas que ela tinha feito quando ela estava com elas. É como se fosse assim, ó. Está morta aí, não está? Mas quando estava viva, ó, cobriu minha nudez. Caiu, pecou, morreu, está morta. Mas quando estava viva, olha aqui, ó, as obras que ela fazia. A gente precisa parar de apontar quem está morto e mostrar para todos as obras que aquele que está morto fazia. Morreu, mas a obra está aqui, ó. Elas rodeavam a Pedro e mostravam as túnicas. Meu Deus. O que me chama a atenção, irmãos, é que Pedro, fazendo todas elas sair, ele pôs-se de joelho. Pedro nunca tinha ressuscitado alguém. O fato de você nunca ter feito, se você um dia conheceu quem fez, meu Deus. Ah, se você conheceu quem fez, o fato de você nunca ter feito, não inibe você de ter coragem e fé, aleluia, de se colocar na posição de Pedro, aleluia, e falar: Senhor, abre o céu sobre a minha cabeça e me usa para fazer também. Tenha coragem e exercite o ministério que Ele te chamou. Aleluia. Ele se pôs de joelho, aleluia, e orou, porque ele sabia que não vinha dele, vinha dele, aleluia. E quando ele ora, aleluia, ele diz para aquela mulher: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo Pedro, assentou-se. E sabe o que me chama a atenção? E ele dando-lhe a mão. Pastor Rafael, a gente está precisando de pessoas que olhem para a hora do caos, porque a morte, pastor Jonas,
Jonas, era o caos, ele teve coragem de olhar para o caos, e o que a gente precisa é de homens e mulheres que tenham coragem de olhar para o caos, e quando, dada a palavra, acontecer o que tiver que acontecer, você estenda a mão e o coloque de pé novamente. A gente tem muita gente para tirar a mão, para puxar o tapete, para derrubar, para fazer cair, mas a gente está precisando de pessoas que estendam a mão, que estendam a mão, que estendam a mão. Eu tematizei a mensagem dizendo que Deus, Ele vai levantar você, para você levantar alguém. Sabe o que eu quero dizer para você na noite desse dia? Tenha coragem de exercer o ministério para o qual você foi chamado. Aleluia, creia no sobrenatural. O Senhor pode mover o sobrenatural e fazer o nome ser glorificado, o nome dele ser glorificado através da sua vida. E dando-lhe a mão, levantou e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E deixa eu terminar dizendo aqui, porque para mim foi, pastor Rafael, uma das maiores histórias, aleluia, um dos maiores aprendizados. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão, curtidor. Você tinha já ouvido falar de Simão Curtidor? Eu nunca tinha ouvido falar de Simão Curtidor. Ele não tinha sido apresentado, pastor João, em nenhum outro lugar da história. Irmão Sérgio, sabe quem era Jonas Curtidor? Ele era um anônimo. E sabe o que me chamou a atenção, pastor Moisés? Porque Pedro podia ter ficado, aleluia, no lugar do milagre. Ele podia ter ficado onde, aleluia, a porta do céu abriu e as coisas aconteceram. E aí para ele ficar notório, ia para ele dar um destaque, uma grande notoriedade. Mas Pedro, entendendo que ele tinha que diminuir para que o Senhor crescesse, ele sai de cena de novo, da mesma forma que ele chegou. Agora ele vai sair, aleluia, porque não é Pedro que a gente precisa olhar, a gente precisa olhar quem é que está na vida de Pedro. O que me chama a atenção é que o texto vai dizer, aleluia, desta maneira, aleluia, e ficou muitos dias em Jope com um certo Simão Curtidor. Ele saiu da cena do milagre, ele saiu do lugar de notoriedade, ele saiu do lugar que podia prospectar o nome de Pedro e diminuir o nome de quem estava em Pedro. Então Pedro, não sendo bobo, falou: ei, comigo não, deixa eu sair de cena, não foi eu, foi ele. Se ele sair da minha vida, nada eu posso fazer. Aleluia. Talvez ele estava ouvindo aquele dia, a qual o texto diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai, aleluia, é o lavrador. Quando o texto diz assim: sem mim nada podeis fazer. Talvez Pedro se lembrou desse dia, e na hora dele aparecer, ele vai embora, ele vai embora, ele vai embora, ele vai para a casa do Simão Curtidor, lá onde ninguém conhecia esse homem chamado Simão Curtidor. Ele vai para um lugar fedido, porque curte couro é um lugar que fede. Ele vai ficar no lugar onde ele teve pouco destaque, onde ele, aleluia, não era a bola da vez. Ele saiu de cena e foi para um lugar onde ele não seria reverenciado. Sabe que a gente precisa dar lugar para ele, para que ele venha crescer e a gente diminuir. Mas sabe qual é o problema? A gente quer crescer demais, crescer demais, crescer demais, crescer demais. E sabe qual é o problema? Quem cresce demais vira gigante. E a Bíblia diz, aleluia, que os gigantes são chamados de Anáquis e eram inimigos de Deus. Não cresça muito não, cresça o suficiente e deixe o nome dele crescer sobre a sua vida. Fique de pé em nome de Jesus, eu preciso terminar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou passar o microfone, pastor. O senhor ora e finaliza. Bom? Então eu vou orar, o pastor, depois ele finaliza, faz o apelo. O tempo já é dado. Vamos orar comigo aqui. Não a nós, Senhor, mas vamos orar com gosto. Não a nós, Senhor, não a nós. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja dada a glória. Senhor, tu és o Deus da igreja, é o Deus da palavra. É o Deus, Senhor, que rompe a barreira do natural e faz acontecer coisas sobrenaturais. Nesta noite, Pai, nós estamos alegres, porque a tua presença é notória no nosso meio. Pai querido e santo, queremos agradecer por mais um dia nessa terra. Pai, Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, pela tarde, pela noite. Muito obrigado pelo alimento, pela vestimenta, pela família. Muito obrigado pela saúde. Muito obrigado, Pai, por tudo quanto o Senhor tem nos confiado. Senhor, nós queremos agradecer pela tua presença no nosso meio, pelo meio do Espírito Santo falando em nossos corações, e queremos agradecer, Pai, eternamente ao Senhor, porque para o Senhor, Senhor, nós devemos somente o agradecimento. A tua palavra diz que é por Ele, para Ele são todas as coisas. Então glória somente a Ele para sempre. Amém. A tua
tua igreja te louva, Pai, porque o Senhor é um Deus fiel, um Deus poderoso, um Deus santo, um Deus que muda a história, um Deus que levanta, um Deus que abate, um Deus que transforma, um Deus que cura. O Senhor é um Deus tremendo. Senhor, na noite desse dia, que a tua presença seja notória, Senhor. Senhor, ainda no decorrer da noite, ao amanhecer do dia, e se assim o Senhor permitir, que possamos acordar para um novo dia, para que a tua obra seja feita através das nossas vidas. Senhor, continua usando o teu povo, guardando o teu povo de todo mal. Senhor, privando o teu povo dos ataques do inimigo e das tentações que nos cercam todos os dias. Pai amado, guarda teu povo de uma maneira poderosa e especial. Senhor, porque estamos aguardando o dia, o grande dia, o dia do encontro com o Senhor, onde toda lágrima cessará, Senhor, onde a enfermidade não terá mais lugar ao nosso meio, aonde a alegria reinará, Senhor, e onde poderemos ceiar com o Senhor, aonde, Pai, dia e noite, Senhor, iremos conhecer a morada que por ti foi preparada para todos aqueles que aguardam a tua vinda e